Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, o momento da nossa palestra de hoje, a nossa palestrante é a nossa irmã Débora Andrade. Débora é da sala 6, é trabalhadora da casa, é médium, voluntária, e o tema é Onde está o seu coração? Débora, muito obrigado por estar aqui junto de nós. Fique à vontade. Tá, mas vai ficar aqui. Bota um pouquinho mais para trás. Bom dia. Paz e bem. Gostaria de pedir a colaboração de todos, com boas vibrações, boas energias, bons pensamentos, porque apesar de mês que vem estar completando 14 anos nessa casa, é a primeira vez aqui. Então, que eu possa me fazer ser entendida. Fui chamada pela espiritualidade e aqui estou. Então, vamos iniciar. Que Jesus, Frei Luiz, abençoe a todos e a nossa apresentação. E o tema da palestra é: onde está o seu coração? E a partir desse tema, vai ser falado como o nosso coração recebe a vida que Deus nos deu. Essa vida, essa encarnação diante das dificuldades, dos desafios a ser enfrentado, do crescimento espiritual, independente de religião. É a nossa conexão com Deus, é a nossa espiritualidade com Deus. O coração, ele é uma metáfora para falar do nosso eu interior, do espírito que habita cada corpo, da complexidade que é a vida como um todo, a vida aqui encarnado e a vida desencarnado, porque os espíritos também aprendem, evoluem, adquirem conhecimento, força e fé. E através desse tema, a gente vai falar sobre a parábola do semeador. Ela está registrada nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Esse termo sinótico, ele deriva de uma palavra grega, sinopsis, que quer dizer um olhar unitário. Ele aponta para algo que tem uma certa unidade, que sejam parecidos. Então, esse termo sinótico, ele fala como um todo. Ele resume que vários discípulos, Mateus, Marcos, Lucas, Tomé, narra essa passagem. Eles falaram com palavras diferentes, termos diferentes, mas em si a mesma coisa. E essa parábola do semeador, ela fala como o evangelho é recebido no nosso coração. Essa semente lançada por Deus, por Jesus, pela espiritualidade a todo tempo. E como a gente vem fazendo com que essa semente cresça, floresça e frutifique. Então, vamos dar uma olhadinha no que diz a parábola. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou em uma barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram.
outra parte caiu em lugares pedregosos. Outra parte caiu entre espinhos, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa passagem é de Mateus, versículo 13, 1 a 9. Jesus contou essa parábola quando ele discursava para uma multidão na beira do mar. Ele entrou no barco e essa multidão ficou de pé ouvindo. E ele, como de costume, em todas as parábolas, utilizava de elementos do cotidiano, hábitos, e adaptava ao caráter do povo a quem falava. Porque o objetivo de Jesus era ser entendido. E para isso, ele utilizava de palavras e coisas do cotidiano para que aquelas pessoas que ouviam pudessem compreender seus ensinamentos. A ideia era adentrar nas massas a ideia da vida espiritual. E por que Jesus queria tanto ensinar aquelas pessoas daquela época e continua falando com a gente bem aqui, ó, no nosso coração? Porque Ele é o divino semeador da terra, Ele é o governador planetário, Ele é o espírito maior desse planeta, incumbido pelo nosso Pai de zelar por ele. O planeta Terra, ele é o campo de trabalho de Jesus e sempre lança as sementes para alimentar o progresso de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Para a gente, esse planeta, ele é uma escola, mas para Jesus, ele é o seu campo de trabalho, que iniciou bem antes da formação desse planeta. Depois ele começou trabalhando a estrutura, junto com vários outros espíritos para nos receber. Depois, à medida que a humanidade, a civilização foi se formando, Jesus, em cada tempo respectivo, lançou sementes adequadas a cada coletividade, através de seus emissários, através de revelações que vieram em todos os tempos, em todas as culturas. Então, Jesus, ele é o grande semeador da terra e sempre lança as mesmas sementes, sem distinção de solo, sem distinção de terra específica, e sempre lança o tempo todo no nosso coração. E ele explicou claramente essa parábola, falando que aquela semente que caiu ao longo do caminho e que vieram os pássaros e comeram, esse é aquele que escuta a palavra do reino, mas não lhe dá muita atenção. E aí vem o espírito maligno e tira tudo que foi semeado do coração. Entendendo melhor essa passagem, à beira do caminho é um lugar onde a terra é dura, a terra é batida, a semente ela não entra na terra. Aqui ele está falando sobre os corações que ainda não se abriram para a luz, sobre aquele espírito que ainda não está preparado para ouvir. E toda vez que eu falo em espírito, eu estou falando como um todo, porque nós também habitamos o espírito. Esse espírito, esse coração ainda está impermeável, superficial, ele não interioriza as palavras recebidas, ele ainda não recebe bem o convite do Evangelho, ele ainda não reflete na mensagem. Agora a gente vai para a segunda semente. Aquela segunda semente que caiu em meio às pedras, onde não havia terra o suficiente, essa semente logo germinou, mas foi queimada pelo sol,
porque a raiz, ela não entrou na terra e o sol a queimou. Esse é o que escuta a palavra com alegria no primeiro momento, mas depois deixa sair do coração. Na vida, todos nós temos aflições, expiações para passar, provações, e essas sementes, devido às dificuldades, os reveses que a vida se dá, acaba se perdendo no coração. A fé na vida ainda se faz pequena, e a sabedoria de compreender que tudo passa, todos os problemas, todas as dificuldades vai passar. E essa sabedoria, ela ainda não é bem entendida. A sua casa interna ainda é frágil. E aí vem um vento, que são as dificuldades, e acaba derrubando. Como lá naquela história dos 3 porquinhos, que tem um lobo, ele vai lá, assopra algumas casas e consegue derrubar. Mas aquela casa que está bem alicerçada, bem construída, ela não cai. Ele não consegue derrubar. Essa casa interna ainda está muito frágil. E esse vento, que são as dificuldades, acaba derrubando. Agora a gente vai para a terceira semente. Aquela terceira semente que caiu entre espinhos e que os próprios espinhos sufocaram, é aquele que ouve a palavra e abafa dentro de si, devido às ilusões materiais de todos os tipos, como a riqueza mal utilizada, as tentações. Tudo que é contra o Evangelho do Cristo é espinhos que a gente coloca no nosso coração, e esses espinhos abafam as sementes do Senhor e não as deixam crescer. Esse espírito, ele também ouve o convite do Evangelho, só que as ilusões da vida material se faz maior. Agora a gente vai para a última semente. Aquela última semente que caiu em terra boa e produziu frutos. Aquela terra fértil é aquele que escuta a palavra não só com o ouvido, mas com o coração. É aquele que sente, é aquele que consegue absorver, compreender esses ensinamentos. Essa semente lançada, ela cresce dentro de si. E a partir dessa parábola, que é amplamente falada, amplamente divulgada, e nós, como cristãos e espíritas, o que a gente está fazendo para que essas sementes cresçam? Agora a gente vai trazer essa parábola para o nosso dia a dia, para o nosso coração. O que a gente pode fazer com ela no nosso cotidiano? Agora a gente vai retornar naquelas 4 sementes. Aquela primeira semente que foi lançada à beira do caminho, aquele espírito que ainda não acordou o seu coração para a luz, que ainda não acordou seu luz, aquele espírito que ainda não consegue compreender nada além da matéria. O que Jesus e Frei Luís tanto nos ensina? A orar por eles, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não ouçam, mesmo que às vezes achamos que não vai dar em nada. Cada um tem o seu tempo e a hora deles também vai chegar. Temos inúmeros exemplos aqui na casa de espíritos que hoje em dia trabalham do lado de cá, conosco, na caridade. É preciso que esse coração tenha uma maturidade do senso moral, uma certa sensibilidade. E isso não tem nada a ver com idade ou grau de instrução. Vemos muitas vezes jovens com uma maturidade, com uma sabedoria, com uma notória capacidade de compreensão.
Mas a gente vê também muitos adultos e idosos que ainda são crianças espirituais. Ou seja, o seu corpo é de adulto, o seu corpo é de idoso, mas o seu espírito ainda é muito infantil. E muitas vezes esses espíritos vão despertar através do nosso carinho, através do nosso amor e através das nossas orações. Então, que façamos a nossa parte como irmãos que somos e que oremos por eles. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Trilhamos caminhos diferentes, mas mesmo assim somos iguais e dignos de misericórdia. Muitos do que aqui estão compreendem o poder da oração. Estão em casa vendo, compreendem a força, a proporção que ela toma nos céus. A força que ela tem de atenuar nossas dores, nossos sofrimentos e de quem é caro para nós. Por isso, Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos, na questão 660. E ele perguntou: a prece torna um homem melhor? A prece, a reza, a oração, ela torna o homem melhor? E a resposta dos espíritos foi: sim, porquanto aquele que ora com confiança, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. E por que muitos não compreendem esse poder da oração? Não entendem muito bem. Porque muitas vezes queremos que seja feita a nossa vontade, do nosso jeito, não a vontade dele. Como lá no Pai Nosso que nós rezamos: venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Às vezes a gente fala, seja feita a sua vontade, mas da boca para fora, não de coração. Então que possamos deixar que seja feita a vontade dele. E um exemplo que eu trago sobre isso, tem vários exemplos, mas é às vezes quando a gente está doente, quando a gente tem um ente doente, quando tem um desencarne, a gente não compreende muito bem, não aceita muito bem, e aí a gente acaba deixando de provar ali a nossa fé e de pedir a Deus que seja feita a sua vontade. Eu sei que é difícil, é complicado, mas que a gente possa entregar nas mãos dele todas as dificuldades, todos os problemas. E retornando, tem um adendo dos espíritos que fala assim por Allan Kardec: os espíritos, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez o vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parece obra do acaso. Muitas vezes, as mais das vezes, ele nos atende sim. A gente que não consegue entender. Muitas vezes, ele parece que é sorte, parece que foi obra do acaso, mas não. Foi Deus mexendo os pauzinhos para que possa nos ajudar. Então, nessa primeira semente, nós falamos de oração, da força da oração no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Agora a gente vai para a segunda semente. Aquela segunda semente que caiu em meias pedras. Aquele espírito que até recebe a palavra com alegria no primeiro momento e depois deixa sair devido às dificuldades. O que devemos fazer
é exercitar a nossa fé diante das dificuldades. É tentar compreender que nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. E por mais que achamos que Deus não está vendo e nem ouvindo, Ele está sim, vendo e ouvindo tudo. Lá no Evangelho tem uma passagem que também é de Mateus, e fala sobre um homem que se lançou aos pés de Jesus e pediu que curasse o seu filho que era lunático. Mas ele já havia feito esse pedido a vários outros discípulos, que nada puderam fazer. Depois Jesus foi lá, o curou, e passado um tempo, esses discípulos vieram ter um particular com Jesus e perguntaram: por que nós outros não podemos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela vos transportaria. E ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No sentido moral dessa passagem, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade e tantas outras montanhas que se desloca no nosso caminho. Que possamos ter a fé robusta, que é aquela que nos dá perseverança, é aquela que nos faz mais forte, que nos dá os recursos necessários, que faz com que a gente vença os obstáculos. Esse planeta, ele tem um governador, sim, que é Jesus. Então, tenhamos a certeza que estamos sempre sendo vistos e ouvidos. A fé também, ela precisa ser exercitada. E isso é muito difícil. É difícil para mim também falar sobre isso, porque eu também não tenho essa fé enorme, também não tenho essa fé gigante. Mas é diante dos problemas, é diante das dificuldades que nós exercitamos e provamos a nossa fé para Deus. Porque dizer que tem fé quando a vida está tudo bem, tudo caminhando, é muito fácil, todo mundo tem fé. Agora, ter fé quando a vida está enrolada, quando está cheio de problema, é exatamente aí que a gente prova e exercita essa fé. Então, nessa semente a gente falou de fé, da força de fé. Então, já falamos de oração, da força da oração, e agora a força da fé na nossa vida, no nosso cotidiano. Agora a gente vai para a terceira semente. Aquela terceira semente que caiu entre os espinhos e que os próprios espinhos abafaram, o que devemos fazer é tirar esses espinhos do nosso coração, que possamos viver aqui na terra com a certeza que a vida não acaba e precisamos evoluir o nosso espírito. É lícito se importar com os bens materiais? Claro que é. A gente está vivendo aqui, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar contas, os boletos não param de chegar. Ninguém aqui vive de fotossíntese. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro. Mas viver apenas para obter bens materiais, viver só na materialidade, esquecer a nossa conexão com Deus, viver apenas por seu bem-estar, essa semente jogada, ela acaba se sufocando devido às coisas desse mundo. Frei Luís nos ensina todo dia a ser melhores. E estamos aqui dentro exatamente para isso. Para aprender, para crescer e para evoluir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que é o Sede Perfeitos, o item 3.
e fala sobre o homem de bem. E diz que a gente deve interrogar a nossa consciência sobre os nossos próprios atos, verificar se violamos a lei, se praticamos algum mal, se deixamos de fazer alguma coisa, se desprezamos voluntariamente alguma ocasião de ser útil, enfim, se fizemos ao outro tudo o que gostaríamos que fizessem conosco. E Santo Agostinho também fala sobre isso. Fala que todas as noites, antes de dormir, que a gente deve fazer uma revista sobre a nossa mente, verificar o que fizemos de errado, o que podemos mudar, o que podemos melhorar. Nem sempre a gente vai ter que mudar, nem sempre a gente está fazendo tudo errado. Às vezes a gente só precisa ajustar, só precisa melhorar. Assim, a gente vai tomar consciência sobre os nossos próprios atos, sobre as nossas fraquezas, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa mudar. Ninguém vai sair daqui da terra como espírito perfeito, como espírito evoluído. A maioria de nós somos espíritos de provas e expiações. Então a gente tem muita coisa para passar. Mas à medida que a gente se conhece, à medida que a gente se fortalece, a gente vai galgando cada degrau nessa evolução. E a gente vai se melhorando. Que essa encarnação nossa possa ser a melhor de todas. Eu gosto muito de uma fala de Santa Teresinha, que ela fala assim: a santidade não consiste em grandes obras, mas em pequenas coisas feitas com amor. Ela falava mais ou menos assim: Senhor, eu não sei fazer grandes coisas, mas sim pequenas coisas. Mas essas pequenas coisas, quando feitas com amor, elas se tornam grandes, elas se tornam gigantes. Que possamos mudar o nosso eu interior constantemente e fazer essa mudança, ter essa força de fazer essa mudança. Nós somos capazes, nós somos capacitados para fazer essa mudança. Nessa terceira semente, a gente falou de força, de capacidade, que somos capazes de mudar o nosso interior. Falamos de fé, falamos de oração, falamos de fé e agora falamos de força. A nossa força interior. Agora a gente vai para a última semente. Aquela última semente que caiu em terra fértil é aquele que não quer mais brigar, e sim ajudar. É aquele que não quer mais maldizer, e sim bendizer. É aquele que encontrou a verdade, a paz no coração, e não quer brigar com mais ninguém. Pelo contrário, ele quer ajudar para que os outros encontrem essa paz. Ninguém renasce aqui na terra sem proposta alguma. A meta de todas as criaturas, com mais ou menos maturidade, sempre será o encontro pela paz, sempre será o encontro para o amor. Objetivos ainda não atingidos, mas em vias de realização mediante aos nossos esforços. As sábias leis divinas permitem que tenhamos liberdade de escolhas e de decisões. Cada um de nós é livre para deliberar sobre nossas ações, ou seja, é o nosso livre-arbítrio. Mas obrigatoriamente de recolher o reflexo de cada atitude tomada. Daí certamente a importância das escolhas. Cada um de nós é livre para plantar o que quiser, mas obrigatoriamente a gente vai colher tudo o que plantou. O semeador saiu a semear com as mesmas sementes e não escolheu solo específico.
não escolheu terra específica, não escolheu continente, não escolheu país, não escolheu coração específico. A luz, ela chega para todos. Que possamos compreender também que somos semeadores, através de nossas palavras e principalmente através dos nossos atos. Que essas palavras aqui, elas sejam sentidas no coração. E por isso Jesus nos advertiu para não acumular tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, e onde os ladrões cavam e roubam, mas para juntar tesouros no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem, e onde os ladrões não cavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Informando que a nossa vida, ela está atrelada aos nossos desejos, aos nossos anseios e nossas vocações. Que possamos ter a verdadeira virtude e afastar do nosso coração tudo que seja maldade, orgulho, vaidade, maledicência, ódio e etc. Todo mundo aqui na terra tem uma missão a cumprir. Seja ela grande ou pequena, sempre será dada para a paz, sempre será dada para o bem, sempre será dada para o amor. Assim como na pergunta para o rico, que fizeste de tudo o que eu te dei, Deus inquirirá de nós, que fizeste de tudo que eu te dei, que males evitou, que progresso alcançou. Eu trouxe aqui um pequeno trecho de Eclesiastes, que é bem maior, mas eu trouxe apenas um trechinho, que fala assim: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Essa passagem, ela fala sobre a importância do tempo das nossas vidas. O que a gente está fazendo com esse tempo, e que cada coisa tem um tempo. Nossas escolhas determinam o nosso futuro. E aí cabe a nós que essas escolhas sejam um futuro positivo ou não. Tem uma frase de Francisco de Assis, que eu gosto muito, e fala assim: comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente estará fazendo o impossível. Então que possamos reconhecer os nossos erros, aonde a gente precisa melhorar, e levantar a cabeça, porque o erro, ele também ensina, mas permanecer nele não. Já não é mais tempo de guerra, já não é mais tempo de brigas, já não é mais tempo de indiferença, já não é mais tempo de olho por olho, dente por dente. Na verdade, Jesus veio exatamente para falar sobre isso. Na época dele já não era mais tempo de olho por olho, dente por dente. O nosso planeta, ele está evoluindo, e que possamos evoluir junto com ele. Agora é tempo de paz, é tempo de ajuda, é tempo de fraternidade, é tempo de olhar para dentro de nós e ver Jesus. É tempo de olhar para o outro e ver Jesus. É tempo de benevolência, tempo de humanidade. A humanidade, um dos sinônimos, é a benevolência. E é tempo que eu estou falando, não é só agora porque está próximo ao Natal. É tempo o ano todo. Tem uma psicografia do seu Eduardo,
nosso querido seu Eduardo Frutuoso, é de Luizinho, é um poema que se chama assim. O título é Desista. E aí fala: o pensamento divaga, sem controle, sem rumo. Ele vaga em meios difusos e bem confusos, sendo que alguns momentos são positivos, mas na sua maioria negativos, e infelizmente até profusos. Com outros piores, logo entulha, não vendo o mal que a si mesmo faz. Desista de se amargurar, desista de tudo criticar, desista de seres incapazes. Desperta a sua confiança, voltando a ser criança que ainda está dormindo. Acorda, chegou a sua hora, vá depressa sem mais demora, receber o bem que está vindo. Agradece as vicissitudes, pois despertaram tuas virtudes, dando a ti forças para vencer. Nosso Deus te deu o presente, e com Jesus em sua mente, as glórias irão te pertencer. A gente está caminhando para o final. Eu vou parar só uns minutinhos antes, que eu pedi a Karina que pudesse cantar uma música para complementar. Mas a mensagem que eu deixo é uma mensagem que a gente possa ter, a gente possa usar esse poder da nossa oração no dia a dia, que a gente possa orar por nós e pelos outros, sem pensar, mas fulano de tal fez alguma coisa. A gente está fazendo a nossa parte, como irmãos que somos. A gente ora por ele, a gente pede a Deus por ele, e aí cabe a justiça divina. Que possamos ter mais fé diante das provas, diante das dificuldades, porque a gente sabe que algumas coisas que a gente passa, nós devemos passar. Tem aquele ditado que diz: o que não tem remédio, remediado está. Então, que o que a gente não conseguir mudar, que a gente possa ter fé para passar por isso, e que vai passar. Que possamos ter mais força interna. Nós somos capazes sim de mudar, nós somos capazes sim de fazer essa mudança, nós somos capazes de mudar as nossas más tendências. A gente tem essa força, a gente tem Jesus ao nosso lado, a gente tem Frei Luiz, que a gente possa andar de mãos dadas com Ele, caminhando junto com Ele, e que a gente possa cantar sempre que for possível, em todos os problemas, que a gente sempre possa cantar, para que possa aliviar o nosso coração. E eu finalizo com 2 perguntas. O seu coração, ele é um solo fértil? Onde está o seu coração? Obrigada. Tenho certeza que vocês conhecem, mas talvez não tenham prestado tanta atenção na letra e na mensagem dessa música. Mas prestem atenção. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral. Afastar da mente todo mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo o bem que eu sempre quis. É o que convém pra gente ser feliz.
sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado, cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado. Cada um de nós deve saber se impor e até lutar em prol do bem-estar geral, afastar da mente todo o mal pensar, saber se respeitar, se unir pra se encontrar. Por isso eu vim propor um mutirão de amor, pra que as barreiras se desfaçam na poeira e seja o fim do mal pela raiz, nascendo bem, que eu sempre quis, é o que convém pra gente ser feliz. Cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber que nem tudo é perdido, se manter respeitado pra poder ser amado, cantar sempre que for possível, não ligar pros malvados, perdoar os pecados, saber